boa tarde, meu amigo investidor, meu amigo trader, você que está aí no mercado financeiro e você que ainda não está, você que está com o pensamento de iniciar neste fantástico mundo dos investimentos. Hoje nós temos aqui uma palestra, não digamos uma palestra, mas um conselho, né, que nós da Vision Trader temos para te dar. Correto? Pode ter que ser que tenha um barulhinho de fundo aí, porque aqui no escritório tem um pessoal do lado aqui que tá rolando um pagode legal. Então a gente vai curtindo um pagodinho aí de fundo também, tá ok? Mas eu peço para que você possa prestar bastante atenção nesses 5 passos para ganhar dinheiro na bolsa, porque você vai ver que se você estiver errado em um desses passos, você ou fica no 0 a 0 ou anda para trás. Né? E um trader de sucesso, a pessoa que consegue sobreviver dentro de operações da Bolsa de Valores, tanto que seja Bovespa, BMF, que seja mercado de Forex, que seja operar nas bolsas americanas e daí por diante. Qualquer lugar, você vai ter que seguir esses 5 passos para que você possa conseguir ter consistência, possa conseguir alcançar o sucesso financeiro que todo mundo deseja, que todos nós queremos ter, tá ok? Então vamos lá. Eu preparei apenas um slide aqui para você ver. Os 5 passos são esses, né? São aceitar que você é principiante, entender o mercado, mudar o pensamento, estudar o mercado e operar como um profissional. Tá? São simples, né? Mas que muitas das vezes você não consegue obedecer pelo menos um ou dois deles. Tá? Então vamos falar de cada um deles para ver se você que está assistindo agora, para você que está nos acompanhando aqui no canal, se você se encaixa em todos eles ou se você ainda precisa se enquadrar dentro de um deles, tá ok? Antes de falar deles, eu até esqueci de falar meu nome aqui, eu sou o Renato Pereira, sou um dos professores da Vision Trader, tá? Eu opero através do tape reading mais análise técnica, tá? A gente não descarta nenhum nem outro, a gente conseguiu interagir, fazer de uma forma mais dinâmica com que esses dois mercados trabalhassem junto, né? Essas duas técnicas trabalhassem junto para aumentar aí a assertividade das nossas operações, tá ok? Mas a gente não está para falar aqui para falar de operacional agora, a gente está para falar sobre os 5 passos para você conseguir ter sucesso na Bolsa de Valores. Vamos lá. Primeiro, aceitar que é um principiante. Né? Por que esse é o primeiro passo? Porque mesmo pessoas que já estão há muitos anos no mercado, ela não aceita que ela não passa de um principiante. Por quê? Porque ela opera como um principiante. Ela tem o pensamento de um principiante, né, de um iniciante. Ela não aceita que as pessoas deem, muitas das vezes, alguns conselhos para ela mudar o operacional. Ela não aceita. Ela não aceita que às vezes chega um call de compra e ela está vendo no mercado que no pensamento dela é uma venda, ela faz a venda e leva stop. Porque existem pessoas que sempre sabem mais do que a gente. Isso a gente tem que ter em mente. Então, se você colocar na sua cabeça que você é um principiante, você vai seguir o resto desses passos até chegar ao profissional. Tá ok? Então esse é um ponto muito importante. Eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu não aceitava que eu era um principiante. Né? Eu iniciei na bolsa há mais de 10 anos, né? Eu já opero há mais de 10 anos, e eu tinha apenas uma técnica de trabalho. Na época, eu não tinha dinheiro, sabe? Eu não tinha... Não é que eu tenho dinheiro hoje não, viu gente? Mas assim, eu não tinha dinheiro nem para começar, sabe? Porque eu trabalhava como pedreiro, trabalhei como frentista de posto de gasolina, trabalhei em metalúrgica. Então eu fiz várias coisas que realmente não me trazia o conforto financeiro, né? Não me trazia aquilo a qualidade de vida. Né? Então eu buscava alguma coisa que fizesse com que eu pudesse ter uma qualidade de vida, que eu pudesse dar essa qualidade de vida para a minha família, né? Porque desde aquela época eu já tinha filhos, então eu tinha uma vida muito difícil. Quando eu entrei para o mercado,
Quando eu conheci o mercado, eu não vou ficar contando tudo não, porque é muito longa a história, né? A trajetória foi muito grande, mas vou dar só um pouquinho para você entender o que é ser um principiante. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu conheci traders que operavam fantasticamente, caras que eram os mestres do gráfico, os mestres de operação, os caras praticamente todas que eles entravam, eles ganhavam, né? E eu vi aquilo, eu fiquei fascinado por aquele mundo. Fiquei fascinado, falei, mas como que eles conseguem ganhar dinheiro desse jeito? E eu procurei aprender mais sobre isso para eu poder também trabalhar nesse mercado. E foi aonde eu peguei o meu primeiro capital. Eu pedi demissão, pedi para me mandar embora na empresa. Eu peguei, na época, eu lembro certinho, R$ 3.000. R$ 3.000 para entrar nesse mercado. Então, para mim, era muito dinheiro. R$ 3.000 naquela época, né, era tempo de trabalho. Eu poderia fazer outras coisas, mas eu acreditei. Eu acreditei que eu poderia conseguir. E comecei a abrir minha conta na corretora, comecei a analisar o que os traders faziam, né? Só que existia uma coisa na minha cabeça. Quando eu comecei a acompanhar aqueles traders, eles faziam operações e eu fazia junto. Então eu ganhava, né? Eu acertava operações e entrava pesado. E comecei a multiplicar meu capital muito rapidamente, sabe? Eu comecei a construir um patrimônio alto porque eu entrava junto com os colegas de trabalho, pessoas que me ensinavam, né? E eu não tinha o meu operacional. Eu operava através do operacional de outras pessoas, né? Até que eu imaginei, poxa, eu fico somente operando através dos outros. Eu preciso ter o meu operacional, né? Só que eu não entendi o mercado, né? E naquela época, o que eu fiz? Eu operava todo dia vendido. Por quê? Para quem conheceu o mercado na época de 2007, 2008, 2009, na crise dos bancos imobiliários lá nos Estados Unidos, realmente a bolsa caía todo dia. Então eu ganhava todo dia, né? Então eu comecei a acreditar que eu era um profissional, que eu sabia o que estava fazendo. Eu não analisava nada, entrava vendendo, ganhava, né? Vendia, ganhava. Então era assim, para mim o mercado era fácil, né? Porque eu ganhava, muito fácil. Eu não tinha uma técnica, eu não tinha nada, eu entrava e ganhava. Era vender e pronto, batata. Era trade de gain. E isso fez com que eu acreditasse que eu era um profissional, né? Só que eu não sabia que o mercado mudava. Eu não sabia que a todo momento o mercado poderia mudar. E foi quando eu comecei a operar sozinho. Comecei a operar em casa, né? E comecei a dar venda uma atrás da outra e eu ganhava, né? Parece história de feliz, né? Mas infelizmente nesse meu começo tem uma história triste. Eu acredito que muitos de vocês também têm, né? E eu fiz um patrimônio muito grande. Só que o mercado se recuperou. O mercado do exterior se recuperou e automaticamente o nosso mercado começou a se recuperar também. E eu não me adaptei àquele novo movimento de mercado. Eu procurava venda. Eu ficava procurando venda, venda, venda e não achava mais venda, né? E só levava stop. Comecei a levar stop grande, grande, grande. E uma coisa assim que as pessoas não entendem é que stop ele faz parte do operacional, mas não pode fazer parte da sua cabeça. Então anota isso aí. O stop ele faz parte do nosso operacional, mas ele não pode ser parte da sua cabeça, do seu pensamento. Certo? Você tem que preparar para um stop e não querer um stop. Porque no nosso emocional, quando a gente começa a levar stop, a gente fica com aquilo na cabeça e deixa de fazer operações que poderiam ser operações de gain. Por quê? Porque a gente está com o nosso emocional voltado para o stop. Ok? E eu não acreditava. Para que eu pudesse mudar isso aí, eu teria que aceitar que eu era um principiante.
E quando eu comecei a ter esse pensamento de acreditar e aceitar que eu era um principiante, que eu não sabia nada, eu comecei a procurar entender o mercado. Procurei a ver o que os movimentos do mercado, entender o que o mercado queria de mim e o que eu queria do mercado, né? E para que eu pudesse entender o mercado, eu tinha que fazer com que eu entendesse o mercado, porque o mercado é um só, né? Ele faz ali o que ele quer, não é nós que mudamos o mercado, a não ser que você tenha aí 10 bilhões de dólares e entra comprado numa operação com 50 mil contratos do cheio, 10 mil, né? Mas só que nesse caso a gente sabe que existe leilão, o mercado não vai deixar isso acontecer, né? Então é impossível. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que entender o porquê e qual o motivo que o mercado está trabalhando daquela forma, né? E para que isso acontecesse, eu teria que mudar o meu pensamento, que é o terceiro ponto que você está vendo. Mudar o pensamento. Por quê? O meu pensamento era um pensamento de amador. E eu acreditava ser um profissional, né? Eu tinha que aceitar que eu era um iniciante. Eu tinha que aceitar que eu precisava estudar o mercado. Eu tinha que aceitar que eu precisava aprender o que era o mercado e eu não sabia nada. Eu tinha que aceitar que para eu estar dentro desse mercado com constância, eu tinha que aprender, né? E eu acreditava naquilo que eu tinha visto outras pessoas fazendo. E o mercado não funciona assim. O mercado ele funciona com você operando. Você fazendo suas operações, você entendendo o mercado, você sabendo o que está fazendo. Porque se você leva o gain, você sabe que você ganhou porque você mereceu. Mas se você levou um stop, é porque você também mereceu. Porque você não estudou o mercado suficiente. Mas o que é estudar o mercado? O que é? As pessoas, né, às vezes não entendem o que é estudo de mercado, não entendem o que você tem que estudar. Meu amigo, minha amiga, realmente para você trabalhar dentro daquilo, você tem que entender. É o que a gente falou, entender o mercado. Mudar o seu pensamento. Acreditar que você é um iniciante e deixar o conhecimento chegar até você. E quando você quer estudar o mercado, é você fazer um curso, se profissionalizar, começar a entender os movimentos de mercado, saber cada detalhe do mercado e o principal, ser especialista no que você faz. É você estudar de uma forma que você entenda todos os movimentos que o mercado está te mostrando. Por que subiu? Por que caiu? Por que esse mercado está consolidado? Por que ele não vai nem para cima, nem para baixo, não sai disso, só fica ali no bola, bola e meio, um ponto, volta no bola, volta lá para 9,5, volta para baixo para 9, sobe para bola de novo. Então ele fica lateralizado. Existe um motivo. Existe um motivo por isso, para que isso esteja acontecendo. E as pessoas analisando um gráfico, ele não vai entender, ele simplesmente vai achar que está numa consolidação. Mas para se formar uma consolidação que foi desenhada naquele gráfico, algo aconteceu. Algumas pessoas estão brigando dentro daquele determinado nível de preço. Se eles estão brigando é porque cada um sabe de uma informação diferenciada. Uns querem vender, outros querem comprar, né? E você aprendendo, estudando, fazendo o seu curso, colocando em prática de forma didática, de forma consistente, você vai começar a ser um trader profissional. Por quê? Por que operar como um trader profissional? Porque os profissionais, eles não entram no mercado para perder. Ele entra no mercado para ganhar. E a nossa cabeça tem que ser a mesma de um profissional. Primeiro você aceita ser um principiante para você chegar ao nível de um profissional. Porque se você já inicia com a cabeça de profissional, você só leva para trás. Porque você não passou por esses níveis de estudo, de entendimento, de mudar o seu pensamento,
acreditar nas suas operações, acreditar no que você vê, no que no mercado está mostrando para você. Isso faz parte do nosso cotidiano profissional. Nós temos que estudar cada dia mais. Não existem pessoas que são perfeitamente perfeitas. Todos nós temos imperfeições. Às vezes, não é porque sou um professor que não levo stop. Levo, claro, todo mundo leva. É impossível. Se os grandes bancos, os tubarões, as instituições, os estrangeiros levam stop e o stop deles é gigantesco, imagina nós que somos pequenininhos. Imagina a gente que opera aí contratinho do Mini. Cara, isso faz parte. Mas a gente tem que saber que isso aí não é uma coisa que a gente tem que aceitar. A gente tem que mudar, virar o jogo. Porque se um time de futebol está perdendo, o que eles têm que fazer? Eles têm que treinar mais. Eles têm que praticar mais. Eles têm que colocar a teoria que o dirigente de futebol passa para eles. Que no caso é ali o técnico. O técnico está colocando ali o que ele quer que o time faz. Mas se o time não entender o que ele quer, o time não vai sair daquilo. Vai sempre ficar perdendo. O time tem que trabalhar como um todo. E assim funciona o mercado financeiro. Nós temos que estar dentro desse time que é o mercado financeiro. Nós temos que participar desse time. Imagine agora, vamos colocar um exemplo. Imagine que o mercado seja um técnico de futebol. Certo? É um técnico. E você é um dos jogadores. E para você ser um profissional, você tem que fazer o que esse técnico está te mandando, porque ele é profissional e você não. Para você chegar ao nível profissional, você tem que aprender primeiro. Tem que entender o que ele está querendo. Você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que estudar, praticar. Isso faz parte de um profissional, né? E aí, você imaginando que o mercado é o seu técnico e você está analisando o que o seu técnico quer que você faça. O seu técnico quer que você venda? Será que você já parou para pensar isso aí? O seu técnico quer que você compra? O seu técnico quer que você vá para cima, que você agrida? Ou o seu técnico quer que você jogue na defesa? Então, hoje em dia, a gente entender o mercado é o principal de tudo. E operar como um profissional. Para que você chegue ao nível de consistência. Para que você passe por todos esses níveis de uma forma concreta. O que você tem que aceitar a partir de agora são que esses 5 passos faz parte da sua vida e da vida de qualquer trader profissional. Não é porque sou eu, não é porque é um broker de uma corretora, né? Não é isso é para todo mundo, é para pessoa física, é para pessoa jurídica, é para institucional, é para quem está fazendo hedge, é tudo. Tá? Então, a gente tem que entender o nosso comportamento dentro do mercado e entender o comportamento do mercado para a gente. E aí sim você começa a obter consistência. Você começa a atingir um nível diferenciado de outras pessoas. Porque pessoas que não têm esses passos na cabeça, esses passos como pontos mais importantes na sua vida profissional, realmente é muito mais difícil. Não é que é impossível, mas é muito mais difícil ela chegar a um patamar mais alto na vida financeira, né? Então a gente tem que buscar isso para nós, temos que trabalhar com consistência, buscar estudar cada vez mais, né? Hoje a gente tem escolas maravilhosas que dão cursos, temos aí a Vision Trader que ajuda vários alunos iniciantes, tem pessoas que chegam para a gente aí e não sabe nada, não sabe o que é um value-up, não sabe o que é um ajuste de mercado, não sabe o que é um leilão de abertura, né? E quer operar, e está operando, e chega operando ali. Ele chega no mercado, e chega para mim, que no caso sou um professor, ele chega e fala assim, cara, tô ganhando 2 pontos no dólar. Eu falo, mas qual que foi o motivo que você entrou? Ah, não sei, estava subindo, eu entrei. E não é assim que funciona, né?
Aí quando vê no outro dia o cara chega e fala assim, cara, ganhei 10 pontos ontem, tô no lucro. Operou quantos contratos? Eu operei com 5. Do mínimo ou do cheio? Do cheio. Nossa, o cara tá bom mesmo, hein? Aí o que acontece? O cara ganhou. No outro dia o cara chega, putz, cara, tô negativo. Mas por que você tá negativo? Ah, porque eu acho que eu entrei errado, cara. Mas você sabe o motivo da sua entrada errada? Ah, sei não, cara. Eu achei que ia subir, o mercado caiu, né? Então ele tem que aprender primeiro para depois começar a operar. E aí o que acontece naquele dia? Aquele dia ele já começou no prejuízo. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que correr atrás do prejuízo durante o dia. E você concorda comigo que correr atrás de prejuízo é muito mais difícil do que você trabalhar com lucro? É muito mais difícil. Se você está no gain, cada ponto para você é alegria. Agora, se você está no loss, cada meio ponto para você é sofrimento. Né? E eu sempre falo para os meus alunos que nos estudos e o pessoal que nos acompanha que existe o trader sofrência. Né? O trader sofrência é aquele trader que você entra, o mercado fica daquele jeito, sobe um pouquinho, volta, vai de um lado, volta para o outro e não sai daquilo. Daqui a pouco ele começa a vir contra e já está com 5 pontos no dólar negativo. Você não sai do trade porque você não tem cabeça de principiante, você acha que é um profissional, mas não é. Você não entendeu o mercado, o que ele está fazendo, você não mudou o seu pensamento e principalmente não estudou o mercado. Então ele está lá 5 pontos negativos contra você e você corajoso, bate no peito, fala eu vou segurar a operação porque ele ainda vai subir. E aí depois de mais 10 minutos você vem e fala, cara, levei um stop de 15, 20 pontos. Porque o mercado foi totalmente a contrário do que você imaginava. Falta o quê? Falta você fazer os 5 passos. Você aprender primeiro. Ser um principiante primeiro. Entender o mercado. Mudar o pensamento. Estudar. Estudar e muito. Praticar. Tá? E depois operar como profissional. Mudar a sua cabeça é fundamental. Seja um profissional. Faça a diferença. Não comece como um cara que acha assim, ele tem 20 mil reais, ele vai colocar lá e ele vai operar. Ele pode ir perdendo, não tem problema, porque tem 20 mil. Gente, esse 20 mil acaba às vezes em um dia. Se o cara não tem consistência, se o cara não tem um pensamento diferenciado, ele acaba com esses 20 mil num dia. Eu estou falando de preço baixo, porque tem gente que perde muito mais. Muito. Conheço traders que perderam até milhões. Conheço corretoras que fecharam, bancos que fecharam, que foram vendidas por mixaria. Por R$1. R$1. Banco vendido por R$1. Por quê? Porque os operadores daquele banco não tinham o nível profissional suficiente. Eles trabalhavam de uma forma amadora. Então não faça isso. Quer começar no mercado financeiro, ou você que já faz parte do mercado financeiro e não tem consistência, né? Não tem aquela coisa que a gente precisa ter, siga esses 5 passos. Aceite que você é principiante, entenda o mercado, mude o pensamento, estude o mercado e opere como profissional. Tá ok? Se você tem dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, porque isso aqui é uma fase muito importante para todos nós, até para mim. Para mim, para outras pessoas, para você que já é um profissional, para você que opera e ganha todo dia e esqueceu disso, coloque na cabeça de novo, porque o mercado muda a todo momento. Tá? Você tem dúvida? Entre aí em contato conosco, venha, assine nosso canal do YouTube aí, tá aqui embaixo, é só assinar. Entre em contato com a Vision Trader, que é muito... a gente tem página no Facebook, a gente tem o site, a gente tem nosso e-mail de contato. São muitas informações, então a gente ajuda muito os alunos. Entre em contato para a gente poder trabalhar esse lado seu, que eu tenho certeza que isso pode mudar. Tá ok? Então fica aqui o meu grande abraço, seu amigo Renato Pereira, e até o próximo vídeo educacional. Até mais, Vision Trader, operação de sucesso.